E aí galera, tudo bem? Começando a nossa última jornada, a última parte aí do livro Três Fins de Policarpo Quaresma, leitura obrigatória para a prova da UERJ no exame de qualificação. Vem comigo e vamos aí acompanhar o que acontece de tão importante nesses capítulos finais. Aula de hoje, Patriota. Salve galera, meu nome é Sérgio Monteiro, professor de língua portuguesa. Estou tocando o projeto aqui no canal do Monteiro, que é o Três Fins de Policarpo Quaresma. Bem, o primeiro capítulo da terceira parte, a gente tem que lembrar que são três ciclos, né? O primeiro ciclo urbano, em que você tem ali, você acompanha o processo que leva à internação do Policarpo Quaresma. Quando ele sai, é o início da segunda parte, e que ele vai para o interior, vai para o campo em busca de paz, tanto é que o nome do sítio dele é Sossego. A única coisa que ele não vai ter no sítio é sossego. Vai ter muito trabalho, muita perseguição, muita injustiça. E aí, o capítulo termina, né, com a notícia de que ele mandando um telegrama para o presidente Floriano, comunicando que estava voltando ao Rio de Janeiro para participar da revolta armada que havia se levantado contra o governo republicano de Floriano. Esse primeiro capítulo, né, esse título Patriotas, eu acho que é um título bem provocativo. Quer dizer, o capítulo inteiro, esse capítulo aí inicial, é um capítulo que esse patriota soa como ironia, né? Soa como ironia porque Lima Barreto olha para o contexto narrativo e derrama ali toda uma crítica, toda uma percepção de que a República, pelos militares, não trará respostas ou mudanças significativas, uma vez que ela é cercada por bajuladores, pessoas oportunistas, pessoas que apenas queriam o poder e nada mais e que não iam acrescentar nada. E para poder simbolizar isso, a figura do Floriano é descrita de uma forma cruel. É descrita de uma forma de um sujeito, um capial, um incompetente que carrega a farda e carrega ali a pecha de ser um comandante, né, um marechal, mão de ferro, e que é um incompetente, é um capial, um cara ignorante, despreparado para o cargo, cercado de puxa-sacos, cercado de gente incompetente, e claro, isso vai repercutir na sociedade. Então, quando a gente olha aqui, né, o capítulo começa, o Policarpo, ele vai até o Marechal Floriano, né, e ele vai percebendo a quantidade de pessoas que estão à volta dele, e ele quando faz, no caso, ele percebe aí, né, ele tinha escrito um memorial. E o objetivo era pegar a experiência dele, Policarpo, no interior e entregar para o Floriano, para que ele, de posse daquele documento, ele pudesse saber o que poderia ser feito pelo governo para ajudar o homem que está no campo, para poder ajudar aquela pessoa que deseja trabalhar no campo, produzir e fazer com que essa produção chegue até as cidades, cortando, melhorando as estradas, o financiamento ao produtor, valorizando o trabalhador rural brasileiro e não o estrangeiro. Então, assim, ele tem uma reflexão lá na segunda parte que ele chama atenção sobre como a República acabou financiando a vinda dos estrangeiros e deixou de lado toda uma realidade de negros que foram libertos, foram para o campo e que não tiveram nenhum tipo de incentivo e ficaram abandonados, ficaram à mercê da própria sorte. Então essa reflexão, quer dizer, ele produz um memorial, ele vai entregar ao Floriano, que nem vai abrir, e pior, ele vai chegar na hora que ele tem que passar um bilhete, ele vai pegar o documento que o Floriano Policarpo preparou e vai rasgar esse documento e vai anotar. E isso daí é uma coisa que ele sente o Policarpo, mas tem aquela coisa da hierarquia, do respeito, mas o Lima Barreto ele utiliza isso para mostrar o desinteresse. Quer dizer, o cara está no poder, mas ele não queria estar no poder, ele queria estar na barraquinha dele, na casinha dele, lá com seu palitinho no canto de boca. Ele tem uma preguiça, ele bota que o Floriano é um cara que tem preguiça de pensar, preguiça de agir, é um tirano, tem uma perversidade, é cruel. E essa imagem é uma imagem de um cara que está para ditador, né? Que usa a força, ele não é político, ele não senta para negociar, ele não sabe conversar, ele não sabe. E aí que tá, ele vai mostrar, né, ele fala da falange sagrada, né, que eram os cadetes da escola militar, que eram conselheiros,
positivistas dessa república que nascia e que nascia mantendo privilegiados, criando privilégios, e muitos militares que estavam em torno dele ali só estavam porque pensavam na sua aposentadoria, ganhar algo a mais, não estavam preocupados com um projeto de país. Chega um determinado momento que o próprio Floriano vai dizer, há uma reflexão do Albernaz com outros militares em conversas ali de canto, em que eles falam que por que acabamos com o Império? Para que tiramos o Império? Quer dizer, eles mesmos não veem sentido. Por quê? Eles não se sentem valorizados. Eles achavam que o exército tomando poder, os militares, que eu já tinha falado isso nos outros capítulos, né? Lima Barreto é bem cruel porque são militares que vendem um discurso de guerra, de competência, de que eles falam de guerras passadas que eles não participaram. Então tem toda uma aparência de respeito, de respeitabilidade, mas que tudo aquilo ali não passa de fachada. Até mesmo como combatentes e como militares, eles não seriam tão nobres e tão capazes assim. Então aqui tem uma crítica muito interessante sobre essa questão do poder, sobre quem é o presidente do Brasil, quem são as pessoas que estão ao seu redor e como elas não são capazes e elas não têm um projeto de país. Tudo isso é mostrado aqui nessa fase inicial e que dá um bom tema, aí rende boas questões para a prova, ok? E aí, como essa questão do poder, a gente pode até fazer uma ponte com 1984, né? Nessa questão do o que interessa ao poder não é ser direita ou esquerda. O poder só quer o poder, ele quer mandar. Nem que seja usando a violência, nem que seja reprimindo como o Marechal reprimiu, seja em Florianópolis, seja em Canudos, seja onde for, quem se levantou contra a República, ele tratou na base da bala, do canhão, e matou. Matou em nome de uma tal unidade republicana. Então essa crítica ao positivismo aparece, é muito forte dentro do texto, e é um capítulo interessante porque ele começa com essa percepção. Acontece que quem tem aquela edição do Pinguim, a Companhia das Letras, está na página 172 essa crítica que é explícita ao positivismo. Também, né, o Policarpo encontra o Albernaz, pai da Ismênia, aquela menina que foi abandonada pelo noivo e que degringolou. E aí o Albernaz mostra que ele buscou de tudo, né? E aí ele comenta aí no caso como que a filha, ele tentou fazer de tudo ali, né? E como que a filha está perdida, né? A filha, ela não se achou, não voltou. Aquele cara era o único, assim, ela se preparou para aquele cara. E o cara abandonou, a deixou, e isso faz. E o Albernaz confidencia isso para o Policarpo, o seu desespero, né? Aquilo que já antecipa uma tragédia que vai acontecer mais adiante. E o capítulo, eu acho que ele se torna interessante pela pegada que ele retoma, que é a questão do casamento e desses falsos intelectuais. O intelectual de fachada. Quem é o intelectual de fachada? É aquele cara que tem uma estante cheia de livro, nunca leu nada e que fica posando de inteligente e que não tem nada. Essa crítica é direcionada ao marido da Olga. O marido da Olga, ele no caso, ele é casado, a Olga é rica, o pai da Olga é rico, ele já tem uma herança, mas ele não basta ter o dinheiro, ele quer ter a questão da vaidade, de ser o cara que todo mundo inveja, o cara que ostenta uma imagem de alguém especial, de alguém portador de um conhecimento. E era um cara que só parafraseava livros dos outros e publicava artigos para poder justamente ficar tendo a respeitabilidade social e a inveja, que na verdade é a inveja social. E aí esse marido da Olga é uma situação interessante, né? Porque ele é um oportunista, o Armando. Ele, no caso, faz uma reflexão sobre essa questão da autoridade que tem aí no caso, quer dizer, a reflexão de Olga sobre a autoridade. O que é autoridade? A autoridade dentro do casamento, a autoridade matrimonial, essa relação marido e mulher. E
O capítulo termina com o passeio de Policarpo Quaresma e fazendo uma percepção do Rio de Janeiro daquele período ali. Mas o capítulo em si, eu acho que o título se justifica, Patriotas, justamente por conta do olhar que o Lima Barreto tem sobre esses tais patriotas que expulsaram o Império e que implantaram a República. E ele mostra que essa República é uma República de conveniência, é uma República que não é bem aquilo que a gente esperava. E que não é porque ele veste farda é que ele é mais patriota do que os outros. Pode ser apenas oportunistas, bajuladores, incompetentes, que se aproveitam da situação para tirar vantagens pessoais. Capítulo bem interessante. Faça análise, manda um recado para mim. Fala se você aí o que você achou desse capítulo, que eu acho um capítulo bem assim ácido e que a gente pode fazer pontes aí com determinados momentos históricos do Brasil. Ok? Então, capítulo 1, Patriotas, está aí. Espero que você goste, leia e eu quero trocar ideia com vocês. Fica ligado porque vai rolar aulão, hein? Vai ter aulão em janeiro. Tá bom? Um abraço, até a próxima e continue lendo até o próximo capítulo, capítulo 2, que nós vamos comentar aqui no canal do Monteiro. Até lá!